Nosso Pai querido cria o universo constantemente. Nesse momento, está envolvido na criação. Não descansa. A cada instante, respira o amor e o deixa esparramar-se para que nossos olhos possam ver a criação. Os novos espíritos que em determinado momento numa tarefa física mergulham no corpo e graças a esta bênção da encarnação e os atributos que desenvolveram durante a sua jornada, oferecem-nos, por concessão divina, o progresso da ciência em todos os níveis e em todos os campos. A criação deste Pai vai nos mostrando as transformações que as grandes moradas oferecem para abraçar-nos como moradores conforme a nossa evolução destas moradas, para que possamos continuar evoluindo, para que possamos continuar atendendo o desejo divino, sem interferência na nossa livre escolha, que é o de conhecermos em algum momento desta jornada todas as dimensões do amor, tornando-o incondicional em nossas atitudes. A nossa reflexão da manhã vem deste exemplo que o Criador nos oferece, a bênção do trabalho. E o nosso trabalho tem características que às vezes desprezamos em nossas reflexões. Porque o primeiro grande pensamento que os fatos nos mostram é que nós trabalhamos para conservar a vida. Então nós buscamos o sustento do corpo, nós buscamos a alimentação, nós buscamos o descanso do sono, para que no dia seguinte o corpo esteja pronto para a nova jornada. E esta preocupação e esta reflexão a respeito do trabalho material, é claro que ela é necessária. E é claro que nós precisamos tê-la em todos os segundos desta nossa existência. Porque, afinal de contas, nós já entendemos que através do trabalho material que nós cuidaremos do corpo, ainda que seja somente uma parte, é através do trabalho material que nós faremos as transformações como coautores do universo, nos locais em que habitamos, através das moradias, das estradas. É através do trabalho material que nós faremos todas as transformações que serão necessárias à medida em que a civilização do espaço que estamos inseridos se desenvolve. Mas, se nós quisermos entender a jornada que se apresenta à nossa frente para desfrutarmos do conhecimento pleno do amor, talvez devamos começar a refletir também a respeito, se já não refletimos, do trabalho espiritual, que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, que envolve os nossos relacionamentos, coração para coração, que vai envolver as nossas ações para atendermos uma solicitação de Jesus, quando ele disse-nos: antes de orardes ao Pai, vá e concilia-te com todas as tuas adversidades. O que inclui os nossos relacionamentos do parentesco corporal. O que inclui o nosso relacionamento com
as amizades que nós chamamos de trabalho, que inclui, na verdade, o relacionamento com todos os nossos irmãos. E todos os nossos irmãos é toda a criação, porque Deus é o Pai. E Ele cria, sem descansar, o universo o tempo todo. É importante que nós possamos, nessas reflexões, entender que o trabalho não deveria, se não é, que bom, ser uma opção. Ele é uma necessidade, porque para que nós nos conheçamos, nós precisamos trabalhar cada informação que chega, como é que nós lidamos com ela, como nós lidamos nos momentos de dor, como nós lidamos com os momentos de amor, como nós lidamos com as dificuldades emocionais, como nós lidamos com as dificuldades financeiras, como nós estamos lidando com o presente que a bênção divina da reencarnação nos deu, a família em que estamos inseridos. Porque o caminho espírita nos deixa muito claro que a família na qual nós estamos inseridos não é uma imposição, e sim uma escolha nossa para fazer frente à necessidade que sentimos através do arrependimento e da conversa franca com Deus de resolvermos todas as adversidades que nos impedem de amar. E todas estas relações, todo este trabalho, ele é uma necessidade. Como é que nós vamos respirar se nós não buscarmos o ar, armazenarmos e depois expelirmos? Como é que nós vamos olhar sem abrir os olhos? Como é que nós vamos comunicarmos-nos sem usar algum dos sentidos? O olhar, o tato, a fala, os movimentos. Então o trabalho é uma necessidade, já como está descrito nas questões 674 a 681 da parte 3 do Livro dos Espíritos. E é uma necessidade que vai tomando cada um dos nossos momentos, porque vamos percebendo que o trabalho, ele é constante, porque tudo precisa ser entendido, tudo precisa ser compartilhado, tudo precisa ser vivido. Não tem como acordar e não sentir-se trabalhando. Não tem como estar dormindo sem trabalhar. Quando dormimos, proporcionamos tarefas para o espírito, que se desprende do corpo e, mergulhado na liberdade temporária, participa de tarefas realmente construtivas. Quando pensamos positivamente, quando nos envolvemos com fluidos positivos, que nos darão a experiência necessária para continuar os nossos passos. O trabalho material que nós executamos, é claro que ele nos mostra que através dele podemos conservar. Mas esse trabalho material, ele vai atingir também um nível de excelência, de notoriedade, se nós buscarmos a sua relação desse trabalho material com todas as leis que regem o universo, com as leis divinas. Esse trabalho material que nós executamos, ele vai ter muito mais significado se nós, por exemplo, observarmos a conservação. Se nós, através do trabalho, buscarmos do produto que é resultado dele,
entendermos a conservação. Exemplo, através do trabalho nós compramos as nossas vestes. E à medida que usamos estas vestes, é claro, despertam o desejo e o interesse que temos de substituí-las. E quando as substituímos, existirá sempre um outro irmão, existirá sempre uma outra possibilidade diante dos nossos olhos de conservação e aproveitamento desta roupa que nós não queremos mais. Quando nós executamos qualquer trabalho material e pensamos em conservação, nós procuramos em usufruir o resultado desta materialidade, mas em conservar também a utilização desse resultado. Vale, por exemplo, também para a alimentação. Essa lei natural, o trabalho, no seu aspecto de conservação, tem uma relação direta com a reprodução. Porque nós precisamos construir, através do trabalho material, não só tudo que nós vamos usufruir, mas com o cuidado de oferecer a possibilidade de que o que nós estamos construindo possa ser reproduzido em utilidade para quem estiver por perto. A nogueira é uma árvore frutífera que produz nozes. E quem a planta com o desejo de colher as nozes. Para as primeiras nozes serem colhidas, leva-se algumas dezenas de anos. E muito provavelmente, quem a plantou estará comendo nozes de outras árvores nogueiras que foram plantadas, mas jamais da árvore que ele plantou. Então, quando fazemos esta preocupação com o trabalho material e plantamos uma nogueira, nós estamos pensando em reprodução alimentar, em reprodução para cobrir as necessidades alimentares, que não serão nossas. Em gratidão, e aí está a beleza do trabalho espiritual, a quem plantou antes, para que tivéssemos forças de plantar agora. A lei do trabalho, no seu aspecto material, nos leva a buscarmos uma relação com a lei de sociedade, que é uma lei divina. E quando nós pensamos em sociedade, nós precisamos pensar em viver fraternalmente. Nós precisamos pensar em viver como irmãos. Nós precisamos produzir as nossas riquezas materiais e ter também a preocupação de que ela possa servir para todos aqueles que puderem estar junto conosco. A sociedade só se constrói de forma positiva e dirigida ao amor na medida em que ela procurar amar-se, à medida em que ela procurar servir-se. E nós podemos servirmos do trabalho para servir a sociedade, buscando a igualdade. Não a igualdade absoluta, que é apregoada por muitas teorias, mas a igualdade relativa. Não tem como nós buscarmos a igualdade absoluta em uma morada, como é este pequeno espaço do universo que nós chamamos de Terra, e que abriga espíritos nos mais diferentes níveis de evolução. E é o nível de evolução intelectual, o nível de evolução moral, o nível de compromisso com a nossa encarnação que vai determinar como nós percorreremos este caminho. E o caminho que nós percorreremos serão diferentes entre nós. A igualdade absoluta não existe na prática de forma palpável,
mas a igualdade relativa pode existir. Qual a primeira preocupação, então, quando pensamos em igualdade? Que o nosso progresso material aconteça de acordo com o nosso merecimento e com o nosso trabalho esforçado, mas que nós tenhamos a certeza absoluta que nada do que nós conseguimos foi tirando de um semelhante ou prejudicando algum semelhante. Tudo que nós conseguimos foi fruto do esforço e do justo pensamento no bem. Então, este trabalho material, ele acontece todos os dias, todos os segundos. Inclusive quando nós estamos dormindo, porque dormindo é o refazimento do corpo para que no dia seguinte o corpo esteja pronto para uma nova jornada. Mas o que nós esquecemos, não raras as vezes, é da beleza do trabalho espiritual que acontece o tempo todo. E esse trabalho pode começar num momento de oração. Esse trabalho de criação da paz pode começar num momento de oração. Como seria saudável, amorável e encantador se todas as noites nós pudéssemos começar uma oração dizendo: ó meu Pai querido, desperta em meu coração com mais força do que ontem o desejo de servir o meu próximo, que é meu irmão. Gostaria de compartilhar a tua visão de criação, Pai querido, que não tem preconceitos e que não pensa em retorno, só oferece todas as suas possibilidades de evolução. Que bom seria se nós pudéssemos começar as orações todas as noites desta forma. E dizer em complemento: meu Pai querido, a fé que me dirige e a esperança que me abraça são conquistas da evolução de espírito que tenho. Fortaleça-as para que não me sinta desamparado em nenhum momento e que eu não titubeie em oferecer-me em trabalho em todas as ocasiões que se apresentarem. Na medida em que nós preocuparmos-nos em orarmos nessa conversa franca com Deus, num trabalho intenso, é muito provável que nós possamos entender que todas as situações que se apresentam à nossa frente, através desse trabalho espiritual constante, ele poderá nos fortalecer. Por que nós não possamos oferecer um trabalho de oração quando os nossos olhos se deparam através das redes sociais, através dos meios de comunicação, com a fome acontecendo em um país distante na África? Por que nós não possamos, naquele momento, trabalhar em oração e pedir que Deus fortaleça aqueles espíritos e que vibrações de amor possam chegar a quem está mais perto, para que sejam despertados a oferecer a ajuda àqueles que tanto necessitam? Por que nós não podemos despertar em oração? Todas as vezes em que nós recebermos uma notícia trágica, como a que aconteceu ontem à noite, nos arredores de Cuba, daquela aeronave que num voo de 90 minutos, logo na sua partida, caiu, levando de volta ao plano espiritual mais de 100 espíritos. Por que diante de uma notícia desta nós não possamos trabalhar em pensamento e pedir para os socorristas espirituais
para os amigos encarregados da recepção daqueles que deixam o corpo, de ajudá-los de acordo com o merecimento de cada um, mas principalmente com a misericórdia divina que não desampara nenhum dos seus filhos. É um trabalho constante. Deus, este Criador que trabalha constantemente, Ele nos deixa experimentar na prática a força do amor inserida no trabalho. Reflexionemos a respeito, por exemplo, do amor de pais e do amor de filhos, da piedade filial e do que se é solicitado aos filhos com relação aos pais. Pensemos, em regra geral e não nas exceções, como os filhos são abraçados pelos pais, desde o início, sem limites, principalmente pelas mães, desde o primeiro suspiro, do primeiro choro, da primeira necessidade sendo manifestada somente pelo choro. Quantos pais são abraçados pelos filhos? Na medida em que estão com dificuldade de se movimentar, com dificuldade de pensar. Este sentimento amoroso é uma oferta divina que nós todos recebemos para poder entender este amor. Portanto, amor tem uma relação direta com justiça e caridade. Com a lei de amor, justiça e caridade. O trabalho tem uma relação direta. E nós estamos agora reflexionando muito, juntos, a respeito deste trabalho incessante espiritual, porque é ele que movimenta o bem, é ele que comove os nossos corações. É esse trabalho que vai fazer com que nós entendamos que somos todos absolutamente necessitados de serem amados, sermos amados e de amar. É que o tempo passa e quando essa evolução acontece, nós vamos mudando os nossos conceitos. E o que nós repudiávamos passa a ser uma necessidade de entendimento. E o que pensávamos de forma orgulhosa passa a bater em nosso coração pedindo humildade. À medida em que formos trabalhando estas emoções, trabalhando esses sentimentos, à medida em que nós formos entendendo que o único progresso possível através do trabalho e que será palpável é o nosso esforço para amarmos cada vez mais e para entendermos cada vez mais todos os nossos relacionamentos com o universo. E aí passaremos a respeitar as árvores, aí passaremos a respeitar os animais, aí passaremos a respeitar as pedras, aí passaremos a entender os reinos animal, vegetal, mineral, e passaremos a entender que a força do amor divino, a beleza do amor divino, o trabalho incessante de Deus para mostrar esta beleza, pode ser observada numa noite de luar, com as estrelas. A força e o poder de transformação desse amor divino pode ser observado numa manhã ensolarada, com o sol. Mas a criação mais amorosa, a criação mais carregada
de desprendimento, de humildade, de simpatia, de cordialidade, de gratidão de Deus, esta criação, nós podemos olhar a todo momento, mirando-nos no espelho. Nós somos a criação do trabalho divino mais estupenda, mais encantadora, mais esperançosa de entender o amor. São dezenas, milhares de células, para que possamos ver, para que possamos andar, para que possamos envelhecer, para que possamos raciocinar, para que possamos perceber a força e a beleza de uma das maiores presenças de Deus em nosso corpo, o pensamento. Deus oferece-nos, dentro de toda a criação que Ele trabalha incessantemente, a capacidade de pensar. E o pensamento nos encanta, porque traz recordações através de imagens, porque traz a beleza das músicas, que ele canta e se emociona outra vez, porque traz a capacidade de raciocinar e entender cada sentimento. O trabalho espiritual, portanto, tão importante, não vamos diminuir a importância do trabalho material, está constantemente conosco. Quando nós estamos trabalhando e temos consciência do trabalho, nós estamos de mãos dadas com Deus. Esse mesmo Pai que trabalha por nós, apesar de nós, no que se refere às nossas imperfeições ainda, sem nos pedir nada, sem interferir nas nossas escolhas. A onipresença, a força magnífica, a suprema presença de Deus, respeita as nossas escolhas. Não interfere em nenhuma delas. E continua derramando oportunidades de reconciliação quando nós, através do arrependimento, queremos mudar alguma coisa. O que nos leva a refletir que nós precisamos continuar trabalhando espiritualmente as nossas livres escolhas, para não interferirmos e continuarmos amando as escolhas do esposo, da esposa, dos filhos, dos semelhantes. Esse Pai que cria, portanto, a todo instante o universo, nada nos pede, dá o exemplo. E quando pensamos em Jesus, esse irmão e amigo incondicional de todas as horas, nós vamos perceber, sem nenhuma análise crítica, mas só observando as suas atitudes, toda a sua preocupação de trabalhar constantemente, cada respiração, em favor dos seus irmãos, que nós ainda chamamos de próximo. Para nós termos uma reflexão profunda a respeito desse trabalho exemplar de Jesus. O irmão X, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, oferece-nos uma passagem linda, chamada O Anjo Solitário. E ele nos conta que mesmo no Calvário, nos momentos finais em que seu corpo físico sofria a atrocidade dos sofrimentos físicos impostos pela crucificação,
pouco antes de ir para junto do Pai em retorno. Quando a natureza manifestava-se, mostrando através dos relâmpagos e do escurecer do tempo que uma tempestade, que uma ventania se aproximava, criando o medo e o receio naqueles que acompanhavam a crucificação. Jesus, com os olhos cerrados, semicerrados, percebe a chegada de luminosidades divinas, luzes muito fortes, e que vinham se apresentar a ele como a caridade, como o amor, como a esperança. E naquele momento ele pede: Pai, um mensageiro, eu tenho um pedido. E entre aquelas luzes que só os olhos espirituais podiam perceber, entre aquela luminosidade de conforto e gratidão pelo que ele havia feito, velozmente se aproxima o anjo solitário, acaricia-lhe as feridas e aproxima-se do seu ouvido e sussurra: o que desejas? E ele fala: não abandone Judas. Ele está envolvido na dor, ceifando a própria vida. Console-o. E ele sai na mesma velocidade que veio, deixando um sussurro nos ouvidos de Jesus: este teu desejo de amor será atendido pelo Pai. É Jesus trabalhando e mostrando que o trabalho espiritual e o trabalho material é incessante e se relaciona com o trabalho da sociedade, com o progresso, com a igualdade, com o amor, com a justiça e caridade a cada instante. E no último suspiro físico ele fala: Pai, perdoai-os. Levará ainda algumas encarnações para que eles entendam o teu amor. Numa interpretação livre nossa. Porque essas palavras de Jesus representam este sentido para esse humilde coração. O trabalho, portanto, está presente em todos os instantes, em todos os momentos da nossa existência. O trabalho material e o trabalho espiritual. E não há nenhum de nós que não possa exercer o trabalho espiritual a cada respiração. Porque ele só precisa, para ser exercido, de uma conversa franca, de uma conversa clara e transparente que tenhamos com Deus. E que começa: Pai, fortalece-me a fé e a esperança, para que eu possa oferecer-me ao meu próximo como uma ajuda do bem. Que Jesus nos abençoe e que as pétalas de rosas do amor do Pai possam derramar-se sobre nós. Que assim seja.